Olá, gente, tudo bem? Eu sou Jaqueline Eiroso, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, onde eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Estou voltando aí de um pequeno intervalo que eu fiz por causa de algumas mudanças que aconteceram na minha vida. Eu mudei outras coisas, comecei a trabalhar no meu emprego formal, então acabei dando um tempinho dos vídeos longos, mas agora estamos voltando, graças a Deus, com vídeos semanais. Algumas semanas atrás eu fiz uma pequena enquete lá na aba da comunidade perguntando qual seria o caso que eu deveria fazer e o vencedor foi esse. E essa é uma história sobre quando uma pessoa ruim chega com intenções ruins na nossa vida. E o que nós podemos fazer para escapar? Essa terrível história que eu vou contar para vocês é o massacre de Farmville, que poderia facilmente ser o enredo de uma história, de um filme de terror, mas que infelizmente aconteceu na vida real com uma família inteira. A história que eu conto para vocês aconteceu em Farmville, que fica na Virgínia. Farmville, uma cidade considerada universitária, era o lar da família Niederbrock. Essa família formada por Mark Niederbrock, Deborah Niederbrock e a filha deles, a Emma Niederbrock. Na época dos fatos, o Mark estava lá com seus 50 anos e ele já tinha trabalhado como designer, mas no momento que tudo aconteceu, ele era pastor de uma igreja presbiteriana já há alguns anos. Ele era conhecido por ser uma pessoa boa, gentil e principalmente um pai totalmente presente e atencioso. Já a Deborah estava com 53 anos na época dos fatos. Ela era uma mulher bastante inteligente também. Era professora na Universidade de Sociologia e de várias disciplinas relacionadas ao direito criminal. Ela e o Mark já estavam separados há mais ou menos um ano, e a filha deles, que é o foco principal da nossa história, a Emma Niederbrock, estava com 16 anos na época de tudo. E quando a gente lê sobre esse caso de Farmville e a gente pensa na Emma, a gente consegue perceber que ela era uma menina um tanto quanto diferente. Ela era uma garota assim que era emocionalmente sensível e um tanto quanto instável. Ela estava totalmente abalada com o divórcio dos pais e precisava sim de bastante carinho e de bastante atenção. A Emma não era antissocial, mas ela possuía algumas questões relacionadas a isso. Ela se dava bem com algumas pessoas, ela tinha amigas, só que ela também não se enturmava tão fácil. E isso já fica bem claro porque quando foi para ela começar o ensino médio, ela foi estudar em casa, até por causa do divórcio dos pais e de outras coisas que ela estava passando. Como sabemos, é comum na adolescência a gente mudar um pouco, e com a Emma não foi diferente. Ela mudou um pouco o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se arrumar. Ela adquiriu um visual mais pesado, alguma coisa mais parecida com o gótico. Ela também mudou as músicas que ela escutava, os entretenimentos que ela gostava e os grupos sociais dos quais ela fazia parte. Resumindo para vocês, a Emma entrou de cabeça na onda do horrorcore. O horrorcore é um subgênero do hip hop, só que com letras bem pesadas, umas letras bem feias na verdade, tá? As letras de horrorcore do estilo hip hop, elas brindam ao assassinato, satanismo, ocultismo, canibalismo, suicídio e estupro, né? Só coisinha boa. Resumindo, é o horror em forma de música, coisas horríveis sendo cantadas, umas músicas bem feias e bem pesadas mesmo, é uma coisa que a gente estranha bastante de ouvir. E esse pessoal que curte horrorcore se veste com uma coisa meio metaleira, um olho preto, uns cabelos coloridos, uns visuais que lembram um pouco o estilo gótico, mas é um pouquinho diferente. Eu não sei muito sobre isso. Tudo que eu li sobre horrorcore na minha vida foi lendo esse caso de Farmville. E claro que na época desse caso, o horrorcore ganhou bastante visibilidade também e até recebeu culpa pelo que aconteceu. Mais na frente vocês vão entender. Na rede social que bombava na época, que era o MySpace, os artistas de horrorcore, que com certeza não tinham muito espaço na mídia tradicional, criavam grupos e comunidades onde eles podiam se aproximar das suas bases de fãs, divulgar suas músicas e divulgar seus trabalhos, as datas em que faziam shows. A Emma era muito fã de dois artistas específicos do cenário ali do horrorcore, que era a cantora Raziel
e o cantor que eu vou ter que ler aqui pra vocês, Sicktenic The Soulless. Ela era muito fã desses dois artistas. Os próprios artistas moderavam o grupo dos fãs, obtinham contato com eles, e teve uma época ali que a Emma fez um videozinho, né, declarando todo o seu amor, tudo que ela sentia por eles, e eles acharam muito fofa, acharam ela muito uma menina muito especial. Como a Emma conversava diretamente com eles, contava algumas coisas da vida dela, eles conheciam ela um pouquinho bem, né? Aquela comunidade tinha aquela coisa de que eles não se encaixavam com o resto da sociedade, então eles ali tinham que se acolher e se apoiaram. Então esses cantores, sempre que eu falar cantores, eu estou me referindo a Razekiel e ao não sei o que The Soulless ali, tá? Que são um cantor e uma cantora, certo? Que eu vou falar bastante deles nesse caso. Eles acharam por bem apresentar pra Emma uma outra menina que também era fã deles, que tinham um estilo parecido, e eles imaginaram que as duas se dariam bem e que seriam boas amigas, e eles apresentaram então a Emma uma menina chamada Melanie Wells. A Melanie morava longe, a mais de, sei lá, muitos quilômetros do outro lado do país, praticamente, em um lugar chamado Inwood, em West Virginia, e eles acertaram. Rapidamente, a Melanie e a Emma viraram boas amigas e conversavam todo dia pela internet, e claro que o assunto principal sempre era o horrorcore, mas realmente elas tinham muitas coisas em comum. A Melanie já era um pouquinho mais velha, já era maior de idade, ela tinha desistido do ensino médio e estava em busca daquele diploma que era equivalente à graduação, quase como se fosse um supletivo, só que lá nos Estados Unidos. Filha de Thomas e Kathleen Wells, e tinha um irmão bem preocupado com ela, bem próximo, que se chamava Alex Wells. Um dos vídeos de fã que a Emma fez ficou tão bom, tão legal, que os cantores acharam bom compartilhar ele com todo o grupo, com todas as comunidades. Com isso, muitas pessoas viram a Emma, né, através do vídeo, conheceram ela, repararam nela. E uma das pessoas que reparou nela foi um aspirante a cantor de rap, também de horrorcore, que usava o nome Psycho Sam, mas que na verdade estamos falando de Richard Samuel McCroskey, que tinha 20 anos na época dos fatos. Quem era Richard Samuel McCroskey, que vamos sempre chamar de Sam, que era como as pessoas chamavam ele de Sam, era como ele gostava de ser identificado. Também tem uma explicação para isso que eu vou estar falando aqui para vocês depois. O Sam era um rapaz assim meio estranho, que as pessoas achavam ele meio esquisito. Ele não chegava a ser antissocial, mas ele era pouco social. As pessoas diziam que ele praticamente não saía de casa, que ele ficava trancado no quarto jogando games violentos, ouvindo músicas violentas e escrevendo letras violentas de rap. Então era mais ou menos isso. De qualquer jeito, ele jamais seria excluído ali, porque, como eu falei, os fãs de horrorcore eram pessoas diferentes. Então ali era a união dos diferentes, eles não podiam ser excludentes com mais ninguém, e ali o Sam achava que ele seria aceito do jeito que ele era. Só por isso de se considerarem pessoas diferentes já era motivo para nascer um vínculo entre a Emma e o Sam. Eles começaram a conversavam o tempo todo por mensagem, por chat e diversos assuntos, coisas da vida, e mais ou menos cerca de um mês depois eles já se tratavam ali como se fossem web namoradinhos. A Emma estava entrando ali numa fase que, pelo menos na cabecinha dela, ela pensava que as coisas iam melhorar. Ela estava fazendo amigos, ela estava começando a gostar de um menino, ela tinha achado uma comunidade na qual ela se sentia bem aceita. Agora só faltava ela conversar com seus pais, tão cuidadosos, tão zelosos, sobre aquele namorado a quem ela pretendia conhecer em breve. Os pais da Emma, apesar de serem pessoas mais velhas, né, claro que de outra geração, e apesar do pai da Emma, do Mark, ser pastor, a prioridade de vida deles era a Emma. Então eles sempre faziam o possível para estarem próximos dela, para apoiarem ela em tudo que ela precisava, e com o horrorcore não era diferente. As letras são feias, até mesmo para quem não é pastor, as letras são pesadas, mas eles sabiam que a Emma precisava daquilo para começar a se ajustar e se sentir bem, e eles apoiavam totalmente. Em setembro de 2009 aconteceria um festival só de horrorcore. O nome desse festival é Strictly for the Wicked Festival, que aconteceria em Detroit, no Michigan, bem longe de onde eles moravam, praticamente do outro lado do país. E nesse festival iria se apresentar todos os artistas que a Emma, que a Melanie e o Sam gostavam, e eles queriam muito ir. Seria tipo assim, um sonho realizado. A Emma queria aproveitar para nesse festival ela conhecer a Melanie pessoalmente e também o seu namoradinho Sam. Então ela pediu para os pais, né, se ela poderia participar desse festival e já unir o útil ao agradável, conhecendo seu namorado e sua melhor amiga.
E os pais, é claro, que apoiaram ela nesse momento, disseram que sim, que ela poderia participar, só que ela não iria viajar sozinha, que eles estariam com ela o tempo todo. Desde as viagens, os shows, as estadias no hotel, enfim. Parecia que seriam os melhores dias da vida da Emma. Ela mal podia esperar para que tudo acontecesse, até que enfim o dia estava se aproximando. A Melanie iria lá para Farmville, para a casa da Emma, e o Sam também chegaria lá na casa da Emma, e de lá os 5 viajariam para então ver o festival. A Melanie chegou um pouco antes e ela e a Emma já imediatamente se deram muito bem, pessoalmente também, e logo eles foram buscar o Sam no aeroporto. Chegou a hora, o Sam chegou no aeroporto, ele e a Emma se viram pessoalmente, só que nesse momento tudo mudou. Quando a Emma olhou para o Sam, ela viu uma coisa estranha, como se fosse uma energia estranha. Ela não viu nada de bom nele, ela achou ele um cara estranho, esquisito, bizarro, assustador. Sendo que quando ela conversava com ele, eles tinham uma ótima química, pareciam ter uma conexão. Só que não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a pessoa parece ser uma coisa, só que ela de fato é outra. E foi muito estranho porque era para eles estarem apaixonados ali, se relacionando, e nada disso aconteceu. Ela não conseguia mais ver nele todas aquelas coisas boas que ela imaginava que teriam quando ela conversava com ele pela internet. A partir do momento que ela vê ele pessoalmente, ela recua totalmente no relacionamento que eles iriam começar e ela rejeita o Sam. Ela sabia que eles passariam os próximos dias juntos, sabia que eles iam viajar juntos, ficar no show juntos, ficar no hotel e que ele ficaria mais uma semana na casa dela, pois o voo dele estava programado para apenas 7 dias depois e eles não tinham dinheiro para reagendar. Ela sabia de tudo isso, mas ela só pôde recuar porque ela não gostou do que aquele rapaz transmitia. Então essa rejeição da Emma pelo Sam é o que causou, tudo que aconteceu depois começou por causa dessa rejeição. A viagem para o festival, que era mais ou menos entre 8 e 10 horas, foi longa e desconfortável, constrangedora. Eles estavam ali, os 3 jovens, no banco de trás, só que não tinha nada a se fazer, a não ser esperar o tempo passar até o dia que o Sam fosse embora. Durante os shows, os artistas se apresentavam, eles ficavam no mesmo hotel que os fãs, justamente para ocorrer ali uma aproximação, para eles se conheceram bem. Todo mundo estava se divertindo pra caramba, todo mundo estava rindo, tirando foto, curtindo o tempo todo. Todo mundo, menos o Sam. Ele ficava ali o tempo todo só encarando a Emma principalmente. Ele ficava no canto, ele não se misturava, ele não se entrosava com a galera, ele apenas ficava completamente sozinho em um canto, observando a tudo e a todos. Então o tempo passa, o show acaba, todos voltam para suas casas, né, suas cidades, seus estados. No caso, os artistas ali, a Razy e o outro carinha lá, eles moravam longe no Novo México. E a Emma, a Melanie, o Sam e os pais da Emma voltam para Farmville. Sobre a questão ali do Sam, não tinha o que fazer, o voo dele estava agendado para 7 dias depois e eles iam ter que ir empurrando com a barriga até que esse momento chegasse, apesar de ser sim uma coisa bastante incômoda, né? Uma pessoa ali na sua casa com quem você achou que estaria vivendo momentos apaixonados e no fim nada disso aconteceu. Claro que a Emma e a família dela não iam deixar ele na rua, então o que eles tinham a fazer? Conviver até quando que desse. Pelo menos foi isso que eles planejaram fazer. O pai da Emma, o Mark, deixa elas em casa, deixa as 3 e volta para casa dele, que também ficava em Farmville, a uns 15 minutos de distância. As 3 se despedem, dando boa noite umas para as outras, elas estavam mortas de cansada. E parece que o Sam dormiria no sofá e as 3 se espalharam pela casa ali para dormir, nos quartos e tal. A Melanie, inclusive, manda uma mensagem para a mãe dela, ela se comunicava o tempo todo com a mãe e o irmão. Ela avisa que tinha se divertido muito, só que ela estava extremamente cansada e que ela ia dormir e a partir dali tudo daria certo. No dia seguinte, por volta de 10 da manhã, Kathleen Wells e o Alex, que são a mãe e o irmão da Melanie, estão ligando para ela, para falar com ela, para ver como é que vai ser aqueles dias, e ela não atende. De início eles não se preocupam tanto, porque como ela estava ali curtindo a cidade com a amiga nova, eles pensaram que elas podiam ter saído para passear ou para fazer alguma coisa. Conforme o tempo vai passando e a Melanie não atende as chamadas,
A mãe da Melanie, então, liga para os cantores e pergunta se eles sabem da Melanie, porque ela tá ligando para casa da Emma e ninguém atende. Por eles serem jovens, você sabe, inicialmente a gente pensa o quê? Que eles fugiram. E a cantora lá pensou também que os três tinham aprontado alguma coisa e estavam por aí. Só que a mãe da Melanie falou que a Melanie não faria isso, que ela não tinha motivos para fugir, que ela não faria isso com a própria mãe, de deixar ela sem notícias. Eles continuaram ligando, ninguém atendia. E nessa hora eles começaram a pensar que sim, pode ser que alguma coisa estava muito, muito errada. Preocupados com seus fãs, então os cantores falam lá na comunidade que 3 jovens, que eram fãs de horrorcore, estavam desaparecidos e pedem ajuda dos membros para que, se alguém soubesse de alguma coisa, para que compartilhasse com eles. A mãe da Melanie, muito preocupada, liga para a polícia de Farmville e pergunta se de repente os jovens não teriam sofrido algum acidente de carro, se de repente eles não teriam dado entrada em algum hospital com algum ferimento. E a polícia fala para ela que nada aconteceu, que nenhum dos 3 foi localizado em nenhum hospital, em nenhum local e nem nada disso tinha acontecido. Então o pai da Melanie, extremamente preocupado, faz uma viagem de mais de 320 quilômetros até Farmville e vai na casa da Emma para ver o que está acontecendo. Quando o pai da Melanie, Thomas G. Wells, quando ele chega lá na casa, ninguém atende quando ele chama. Ninguém responde, não tem nenhum carro do lado de fora e ele fica chamando, andando em volta da casa, quando de repente aparece um homem que se identifica como sendo vizinho da Emma e ele diz que viu as meninas saindo, só que as meninas já logo iam voltar e que estava tudo certo. Ele tranquiliza o pai da Melanie. Então esse homem também tranquiliza a mãe da Melanie e fala: não, tá tudo bem, elas saíram, elas foram no cinema, elas estão apenas conhecendo a cidade. E por alguns momentos a mãe da Melanie fica um pouquinho mais tranquila, mas assim, só por alguns momentos mesmo. Mas aí ela ainda sente que tem uma coisa errada, porque outra pessoa falou isso. Em nenhum momento ela conseguiu falar com a própria Melanie. Então a mãe da Melanie é Kathleen, tá? Gente, eu vou me referir mãe da Melanie para vocês não confundirem o nome das meninas. Ela continua ligando. Ela liga para o telefone fixo da casa da Emma e dessa vez alguém atende. E quem atende é o Sam. Ele falou que a Emma, a Melanie e a Deborah tinham saído para jantar, mas que logo elas estariam de volta. E pede para a mãe da Melanie ligar dali uns minutinhos, que com certeza elas já teriam chegado. Ela liga depois de uns minutos, ela liga depois de umas horas, ela liga a noite toda. Ela fica ligando a madrugada inteira para a residência dos Niederbrock e ninguém atende. E quando amanhece o dia, a mãe da Melanie já está completamente histérica. Ela liga novamente e aí só na manhã seguinte o Sam atende e dessa vez ele conta uma história diferente. Ele diz que as 3 foram visitar o Mark, o pai da Emma, que também morava ali na cidade, a uns 15 minutos de distância. As histórias ficavam sempre mudando, as desculpas ficavam mudando, mas de qualquer jeito as meninas nunca apareciam, nem as meninas nem a mãe da Emma, ninguém nunca conseguia falar com elas. Mas como a última história contada envolvia o Mark, a mãe da Melanie resolve ligar para ele e fala: olha, eu liguei lá na sua casa e me disseram que elas foram visitar você. E aí ele também percebe que tem uma coisa errada, porque elas não apareceram na casa dele. Então onde é que elas estavam? O que tinha acontecido com elas? E por que esse Sam ficava atendendo o telefone e inventando várias histórias? Então o Mark pega o seu carro e vai lá até a casa, da sua ex-esposa, a casa da sua filha. Como era a casa da família dele, ele não fica batendo nem chamando, ele chega e entra. E lá ele se depara com a pior verdade, com a verdade mais horripilante e mais tenebrosa, que eu acho que ele nem sequer imaginaria. E o Mark também é surpreendido pelo Sam e tem a sua vida tirada. As últimas pessoas que tinham entrado naquela casa não saíam de lá mais com vida. Mais uma vez, a mãe da Melanie liga para a residência dos Niederbrock e quem atende é o Sam. Ela pergunta sobre o Mark, se ele apareceu lá e se está tudo bem. E o Sam diz que não, que o Mark nunca apareceu na casa e que não viu ele. E pior, o Sam diz a ela que está ouvindo uns barulhos estranhos dentro da casa. Então ela fala para ele que se ele estiver ouvindo barulho estranho, é para ele chamar a polícia. E ela mesma faz a chamada para a polícia. E a polícia de Farmville vai até a casa. E nessa hora eu fiquei pensando que a polícia ia entrar e desvendar tudo o que tinha acontecido.
só que infelizmente não aconteceu. A polícia prontamente chega à residência dos Niederbrock, só que eles não entram na casa, tá? Diferente de algumas simulações, eles não entram. Eles tocam a campainha e conversam com o Sam na porta. O Sam diz que não tem nada para se preocupar, porque as duas meninas e a mãe da Emma foram ao cinema e que logo elas voltam. O polícia não pode simplesmente entrar na casa dos cidadãos por qualquer motivo. Então o policial acredita nele e sai de lá sem imaginar que ele deixou a pior cena para trás e que tudo aquilo está oculto. O policial sai de lá sem imaginar a podridão e a cena terrível que estava ali por trás daquelas paredes. Nesse momento, o Sam já estava bastante perturbado. Ele sabia que o cerco estava fechando, que logo logo a verdade viria à tona, e ele chega a gravar um vídeo dele mesmo confessando os crimes terríveis que ele cometeu. Depois de fazer o vídeo, confessando tudo que ele fez, esse vídeo é enviado para os artistas ali, para os cantores de horrorcore, de quem o Sam gostava bastante. Ele perde a cabeça, rouba o carro do Mark, que estava parado na frente da casa, já que ele o tinha matado, e ele foge com aquele carro. Nessa altura, faltava apenas um dia para chegar ao voo dele. Então, ele fugiu com a intenção de chegar ao aeroporto e de lá ele voltaria para a cidade dele. Só que no meio do caminho, o carro do Mark estragou e ainda o Sam teve a sorte de um caminhoneiro ajudar ele. Esse caminhoneiro deu carona para ele até uma conveniência e lá da conveniência ele pegou um táxi para o aeroporto, onde ele esperaria o seu voo que ia sair no dia seguinte. Esse caminhoneiro contou, inclusive, que o Richard estava com um cheiro horrível, um cheiro de podre, um cheiro de morte. E ele até disse que a roupa do Sam fedia como o diabo. Foi essa a expressão que ele usou. Lá da conveniência ele pegou o táxi, foi para o aeroporto e parecia que tudo ia dar certo. Só que tinha um guarda lá no aeroporto. Graças a Deus esse guarda era completamente dedicado ao seu trabalho e atencioso. Ele percebeu que o Sam estava um pouco estranho e ele conseguiu segurar o Sam lá até que os terríveis esclarecimentos tivessem fim e o Sam já ficou detido lá mesmo no aeroporto. Nesse momento que o Sam estava fugindo, a mãe da Melanie já tinha falado com os cantores e os cantores já tinham informado a ela que o Sam havia confessado que tinha tirado a vida de todos eles. Então ela novamente chama a polícia de Farmville e pede que eles entrem na residência. E realmente, quando a polícia volta lá e entra dentro daquela casa, eles encontram uma cena grotesca, terrível. Eu acredito que seja a coisa mais traumática que eles viram na vida, pois as 4 pessoas estavam lá sem vida, dilaceradas, destruídas. O Sam os havia matado com um machado, descontado toda a raiva em cima daquelas pessoas inocentes. Os corpos da Emma, da Melanie e da Deborah estavam no porão e o corpo do Mark, que tinha sido o último a ser morto, estava ali no primeiro andar. Voltando lá para o aeroporto, o Sam estava dormindo lá no local de coleta de bagagens e de lá ele foi tirado e de lá ele já foi preso. Isso aconteceu no aeroporto internacional de Richmond. O Sam estava bem calmo ao falar das mortes, depois das mortes. Ele estava bem pleno, estava bem tranquilo e claro, apesar de ser um cara ali que se declarava satanista, ocultista, apesar disso tudo, na hora de justificar os seus crimes, ele lembrou de Jesus e chegou a dizer que Jesus me mandou fazer isso. A advogada do Sam, Carrie Bowen, chegou a dizer que o Sam não sabia o que estava fazendo, que ele não tinha ideia das consequências dos atos que ele estava cometendo. Sobre o Sam, ele idolatrava o David Berkowitz. Inclusive, ele gostava de ser chamado de Sam por causa disso. Seu primeiro nome era Richard e ele gostava de se chamar Sam por causa do filho de Sam. Ele gostava realmente de games violentos. Ele se considerava um cara satanista. E claro que nada disso significa que uma pessoa seja um assassino em potencial. Mas a outra persona dele, que era o Psycho Sam, o nome, digamos, artístico que ele usava, o Psycho Sam gostava, tinha um interesse em morte, em assassinato, e escrevia músicas e poesias sobre cortar pessoas, sobre matar pessoas e sobre despedaçar pessoas. Isso tudo estava bem claro em como ele planejava fazer isso de alguma forma. Ele expressava claramente o seu gosto por coisas viscerais. Algumas pessoas disseram que o Sam era uma vítima de bullying,
Porém, a própria irmã dele disse que ele não era uma vítima de bullying, que ele era apenas um garoto tímido, mas que ele socializava muito bem com as pessoas do seu interesse e que ele era gentil e que tinha bons amigos. O Sam nunca cooperou com o trabalho da polícia, porém o seu computador tinha dezenas de evidências e foi preso e ajudou bastante durante o processo. Sam não possui antecedentes criminais, ele foi acusado, de roubo do carro do Mark e homicídio capital. E nos primeiros dias ele ameaçava tirar a própria vida, então ele sofria ali passava por aquela vigilância, para que ele não atentasse contra a própria vida. As famílias das vítimas preferiram a prisão perpétua. Quando souberam que ele estava tentando tirar a própria vida, elas entenderam que a pena de morte seria uma fuga, Porque para quem não acredita na vida após a morte, a pena de morte é um fim, a pessoa para de pagar pelos seus crimes. Então, a própria família preferia a prisão perpétua para que ele tivesse que passar o resto da vida pensando no que ele fez. No horror do crime, ele com certeza teria pegado a pena de morte, mas devido ao desejo das famílias das vítimas e um acordo que ele fez, ele então contou a verdade, assumiu os crimes. A verdade é que a rejeição da Emma destruiu o Sam. Ele veio na expectativa de ter um relacionamento com ela e quando ela o rejeitou, aquilo ali é como se tivesse acordado um monstro e ele decidiu que ele colocaria sua raiva em cima de todas aquelas pessoas inocentes. Ele primeiro tirou a vida da Melanie, que estava dormindo na parte de baixo, depois da Deborah e por último da Emma. Todos estavam dormindo enquanto foram golpeados. E por último ele tirou a vida do Mark, que foi quem chegou lá na casa e ameaçava contar a todos o seu segredo. O Sam está hoje na prisão estadual de Walling Ridge. Que bom que uma pessoa capaz de cometer atos tão horrendos está longe da sociedade, está longe das pessoas. E que bom que ele vai continuar lá até o seu último momento de vida. Imaginem só, ele destruiu toda uma família por causa de rejeição e ainda mais uma pessoa, mais uma menina nova que tinha toda uma vida pela frente. É inútil culpar qualquer pessoa além do Sam. Porque muitas pessoas quiseram culpar os pais, culpar os cantores, culpar as meninas, culpar a internet. Mas eu acho que a culpa é do Sam. Ninguém imaginava que ele faria algo tão terrível. No entanto, a mãe da Melanie, no final do documentário principal, ela deixa uma mensagem, sabe? Ela se arrepende. Ela conta que sempre quis que os filhos descobrissem o mundo, viajassem, saíssem da bolha. Mas ela diz que, pelo que entendi, ela faria tudo diferente. Que às vezes a gente precisa ficar muito ligado em com quem nossos filhos andam, com quem os nossos filhos conversam, o que eles fazem, do que essas pessoas gostam. E ela ainda fala, mesmo que o teu filho te odeie, mesmo que o teu filho fique com raiva de você por um momento, pelo menos ele estará vivo. E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que essa tragédia poderia ter sido evitada de alguma forma? Vocês acham que alguém poderia ter feito alguma coisa? Ou só mesmo se o tempo voltasse e o Sam não tivesse conhecido a Emma, para esse massacre teria sido evitado? Mas essa história de hoje é uma história muito, muito triste. Não esqueça de deixar o seu like e um comentário se você assistiu até o final. E claro, se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos que estão chegando aqui todos os dias. E até o próximo vídeo. Um beijo para vocês.